That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Rodrigo, e hoje nos Ecos do Universo vamos mergulhar em um dos objetos mais fascinantes e extremos do cosmos. Estou falando dos buracos negros. Mas antes de entrarmos nos gigantes que habitam os centros das galáxias, que tal recapitularmos o que exatamente é um buraco negro? É importante fazer isso para que a gente situe, todo mundo aqui, sobre o que é esse monstro aqui no universo. Claro que nós do CentauriCast não temos todas as respostas, porque se tivéssemos, nós estaríamos lá na Suécia recebendo um prêmio Nobel, não é verdade, Marco? Mas já existem algumas informações valiosíssimas e que sabemos que um buraco negro, por exemplo, não é um espaço vazio, como o próprio nome pode sugerir. Na verdade, é o oposto disso. É uma concentração imensa de matéria comprimida em um volume extraordinariamente pequeno. É uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão imensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. E o limite onde essa fuga se torna impossível é o que chamamos de horizonte de eventos. Tudo o que sabemos sobre esses objetos se resume a 3 propriedades fundamentais. Primeiro, a sua massa, a sua rotação e, por fim, a sua carga elétrica. Exato. E quando olhamos para o universo, encontramos esses objetos em diferentes escalas. Os astrônomos geralmente os dividem em categorias de acordo com sua massa. Temos os buracos negros de massa estelar, que se formam a partir do colapso do núcleo de estrelas com mais de 20 vezes a massa do Sol. Após uma explosão de supernova, o núcleo remanescente colapsa, gerando um buraco negro com massa entre poucas a centenas vezes a massa do Sol. Até agora, identificamos cerca de 50 candidatos desse tipo na Via Láctea. Quase sempre esses sistemas binários, onde interagem com uma estrela companheira, mas estima-se que existam cerca de 100 milhões deles espalhados em nossa galáxia. E depois temos os buracos negros de massa intermediária, que seria o elo perdido entre os estelares e os supermassivos. Os cientistas suspeitam que deveria existir um contínuo de tamanho, uma vez que ao longo do tempo cósmico, colisões entre buracos negros de massa estelar deveriam ter criado esses objetos de massa intermediária, com massas variando de 100 a centenas de milhares de vezes a massa do Sol. Só que, apesar de tantos candidatos promissores, como um identificado pelo telescópio espacial Hubble, com cerca de 50 mil vezes a massa do Sol, confirmar sua existência tem sido um grande desafio para a astronomia. E no topo dessa hierarquia estão os verdadeiros monstros, os protagonistas do nosso papo de hoje, os buracos negros supermassivos. Esses objetos possuem massas que variam de centenas de milhares a bilhões de vezes a massa do Sol. Atualmente, há mais de 150 deles confirmados no universo local com medições diretas de massa. E há uma característica fundamental que os torna ainda mais intrigantes, que é que eles residem no centro de praticamente todas as grandes galáxias. A nossa própria galáxia não é exceção. No centro da Via Láctea, a cerca de 26 mil anos-luz, encontra-se a Sagitários A estrela, um buraco negro supermassivo com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. E olha que ele é considerado modesto perto de alguns outros colossais. Por exemplo, o buraco negro do centro da galáxia de Homberg 15A tem no mínimo 40 bilhões de vezes a massa do Sol. A existência desses objetos no centro das galáxias não é uma coincidência. Nas últimas décadas, os astrônomos descobriram que a massa do buraco negro está relacionada com as propriedades da galáxia que o hospeda, como a massa no bojo central e a dispersão das velocidades nas estrelas da região. Essa relação sugere que os buracos negros supermassivos e suas galáxias hospedeiras coevoluem ao longo do tempo cósmico. A evidência direta para a existência desses gigantes veio em grande parte do estudo do movimento das estrelas e gás nos centros galácticos. Quando a gente observa essas regiões, é possível observar estrelas orbitando em velocidades extremamente altas ao redor de um ponto que não emite luz. Essas altas velocidades orbitais só podem ser explicadas se houver um objeto de massa colossal, com um campo gravitacional imensamente forte, confinado a uma região do espaço muito pequena. No centro da Via Láctea, por exemplo, o monitoramento das órbitas das estrelas como a S2 ao redor de um ponto escuro
forneceu a prova mais contundente da existência da Sagitários A estrela. E antes mesmo dessas medições diretas, os astrônomos já tinham indícios indiretos muito poderosos. Na década de 60 do século passado, a descoberta dos quasares em galáxias distantes mostrou objetos que irradiavam mais de 1 trilhão de vezes a energia do Sol, a partir de uma região do tamanho do nosso sistema solar. O único mecanismo capaz de gerar tamanha quantidade de energia a partir de um volume tão compacto é a conversão de energia, resultante das forças gravitacionais, em luz por um buraco negro massivo. Os quasares, portanto, são buracos negros supermassivos em intenso processo de acreção de matéria. E é exatamente esse processo de acreção que torna esses objetos tão importantes para a evolução das galáxias. A matéria que cai em direção ao buraco negro forma um disco de acreção que se aquece a temperaturas extremas, emitindo radiação em todo o espectro eletromagnético. E em alguns casos, parte desse material é ejetado na forma de jatos relativísticos que se estendem por milhares de anos-luz, como o famoso jato da galáxia M87. E esses fenômenos, conhecidos como nucleativos de galáxias, podem liberar tanta energia que influenciaram diretamente o conteúdo de gás e a formação estelar na galáxia hospedeira. No entanto, apesar de sabermos que eles existem e de entendermos o seu papel na evolução galáctica, ainda há um mistério fundamental que intriga os cientistas. Como esses objetos se formaram? O modelo tradicional é conhecido como paradigma do crescimento lento. A ideia é que uma semente, provavelmente de um buraco negro de massa estelar, cresceria ao longo de bilhões de anos pela acreção do gás e pela fusão de outros buracos negros durante as colisões das galáxias. Esse modelo até que funciona bem para buracos negros supermassivos que observamos no universo local. Só que tem um problema. Quando nós olhamos para o passado distante, para épocas próximas ao nascimento do universo, encontramos algo que desafia essa explicação. O telescópio espacial James Webb, ao observar galáxias a mais de 13 bilhões de anos-luz, está nos mostrando o universo quando ele tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. E lá, nesse universo, ainda em sua infância, já existiam buracos negros supermassivos com massas de milhões ou até bilhões de massas solares. É um verdadeiro paradoxo. Mesmo que um buraco negro se alimentasse continuamente na taxa máxima possível, não haveria tempo suficiente, desde o Big Bang, para crescer a partir de uma semente estelar até um objeto com 1 bilhão de massas solares. A conclusão inevitável é de que o modelo do crescimento lento, sozinho, não pode explicar a existência desses gigantes primordiais. Precisamos de outro mecanismo. É aí, ouvinte, que entra uma ideia radical. E se alguns buracos negros não cresceram devagar, mas já nasceram grandes? É o que chamamos de cenário do colapso direto. Em vez de passar pela fase de estrela e supernova, uma nuvem massiva de gás colapsaria diretamente para se tornar um buraco negro. O resultado seria uma semente pesada com massa inicial de 10 a 1 milhão de vezes a massa do Sol, pulando completamente a fase de formação estelar. O modelo clássico para o colapso direto exigia condições muito específicas do universo primitivo. Era preciso que a nuvem de gás permanecesse quente, para não se fragmentar em estrelas. O problema é que o hidrogênio molecular age como um refrigerante, resfriando o gás e favorecendo a formação estelar. A solução, então, seria uma intensa radiação ultravioleta de galáxias vizinhas que destruiria essas moléculas e permitiria o colapso direto. No entanto, novas teorias sugerem que o colapso direto pode ser desencadeado por eventos ainda mais dramáticos. Um deles é a colisão frontal de duas galáxias ricas em gás. O choque geraria uma turbulência e compressão tão extremas que suprimem a formação de estrelas por pressão, criando as condições ideais para colapso direto de uma nuvem de gás no ponto do impacto. E foi exatamente isso que os astrônomos acreditam ter encontrado recentemente. Em 2023, o telescópio espacial James Webb e o observatório de raio-x Chandra estudaram uma galáxia chamada UHZ1, vista quando o universo tinha apenas 470 milhões de anos. Lá, encontram um buraco negro simplesmente grande demais para a sua própria galáxia hospedeira. A proporção entre a massa do buraco negro e a massa das estrelas era muito maior do que a observada em galáxias modernas.
os pesquisadores concluíram que esse objeto é uma forte evidência a favor de uma semente pesada nascida de um colapso direto. E então, em 2025, veio uma descoberta que muitos consideram ser a peça central do quebra-cabeça. Astrônomos anunciaram a descoberta da galáxia Infinito, um sistema com duas galáxias em rota de colisão frontal, formando anéis que lembram o símbolo do infinito. O que tornou essa descoberta revolucionária foi a localização de um buraco negro supermassivo ativo. Ele não estava no centro de nenhuma das duas galáxias, mas sim flutuando exatamente na região de gás comprimido e turbulento entre elas. As evidências são notáveis. Primeiro, a localização. O buraco negro está exatamente onde a colisão comprimiu os gases, o local perfeito para o colapso direto. Segundo, o seu movimento. Sua velocidade corresponde à do gás ao redor e não a de nenhum dos núcleos galácticos, indicando que ele se formou ali mesmo a partir do material da colisão. E por fim, em terceiro, a física. Essa colisão criou exatamente as condições de turbulência e pressão que os teóricos previam como um gatilho para o colapso direto, mesmo em um ambiente rico em metais, diferente do gás primordial do universo primitivo. E esses não são casos isolados. Em 2026, um estudo propôs que centenas de objetos detectados pelo James Webb, chamados de pequenos pontos vermelhos, que já conversamos aqui no CentauriCast, podem ser exatamente isso, ou seja, buracos negros em colapso direto no início do universo, envoltos em densos casulos de poeira que absorvem os raios-x e reemitem em infravermelho. Ouvinte, se isso estiver correto, o colapso direto não foi um evento raro, mas sim um caminho comum para a formação dos primeiros buracos negros supermassivos. Essas descobertas têm implicações profundas para a nossa compreensão da coevolução entre buracos negros e galáxias. A relação entre a massa do buraco negro e as propriedades da galáxia hospedeira, que observamos no universo local, podem ter sido estabelecidas de maneiras diferentes nesses primeiros tempos. Os buracos negros supermassivos primordiais podem ter influenciado a formação das primeiras galáxias de uma forma que ainda estamos começando a compreender. E ainda há uma possibilidade fascinante, especialmente no caso da galáxia Infinito. Se cada uma das duas galáxias em colisão já possuía seu próprio buraco negro supermassivo no centro, e agora temos um terceiro se formando entre elas, podemos estar diante de um sistema triplo de buracos negros supermassivos. Em escala de tempo cósmicas, esses objetos podem interagir gravitacionalmente, eventualmente se fundindo em um único buraco negro ainda mais massivo. E esse processo de fusão é um dos principais mecanismos pelos quais os buracos negros supermassivos continuam a crescer. Para estudar esses sistemas binários e em fusão, os astrônomos precisam de uma capacidade de resolução espacial que vai além do que temos hoje. O telescópio de 30 metros, conhecido como TMT, é um exemplo que promete revolucionar esse campo. Com sua resolução angular próxima ao limite de difração, a promessa é de serem capazes de resolver a esfera de influência de buracos negros em galáxias distantes. A esfera de influência é a região onde o potencial gravitacional do buraco negro domina sobre o das estrelas das galáxias. Para um buraco negro de 100 milhões de vezes a massa do Sol, essa região tem cerca de 13 parsecs, o que, em galáxias a centenas de milhões de anos-luz, torna-se um alvo acessível apenas com telescópios da próxima geração. Além disso, telescópios como o TMT permitirão estudar um fenômeno conhecido como o problema do parsec final, que é quando duas galáxias se fundem. Seus buracos negros massivos centrais são trazidos para perto por fricção dinâmica, formando um sistema binário com separação de ordem de 1 parsec. Nesse ponto, os mecanismos tradicionais de perda de energia deixam de atuar eficientemente e o sistema pode estagnar por bilhões de anos. Observações de alta resolução podem identificar galáxias onde esses buracos negros binários estão estacionados, revelando como eles superam essa barreira final antes de se fundirem e emitirem novas ondas gravitacionais. Outra fronteira importante no estudo dos buracos negros supermassivos são os eventos de disrupção de maré. Quando uma estrela passa muito perto de um buraco negro supermassivo adormecido, as forças de maré podem despedaçá-la.
parte dos destroços cai em direção ao buraco negro, gerando um surto de radiação que pode durar meses ou anos. Esses eventos são janelas únicas para estudar buracos negros em galáxias que, de outra forma, seriam consideradas inativas. E com telescópios da próxima geração, como o Observatório Rubin, que já está fazendo levantamento de todo o céu a cada poucos dias, o número desses eventos detectados aumentará drasticamente. O TMT pode então fazer o acompanhamento espectroscópico desses eventos em galáxias distantes, permitindo medir as massas dos buracos negros em ampla gama de redshift e entender como a população desses objetos evoluiu ao longo do tempo cósmico. A mudança de paradigma que estamos testemunhando é profunda. Estamos passando de um modelo em que todos os buracos negros supermassivos cresceram lentamente a partir de sementes estelares para um modelo que reconhece que alguns deles, talvez até muitos, nasceram já gigantes por meio do colapso direto de nuvens de gás, frequentemente desencadeado por colisões galácticas. E o telescópio espacial James Webb, o nosso queridinho aqui da Rádio UFSCar, está no centro dessa revolução. Ele não está apenas encontrando galáxias distantes, mas está nos permitindo testemunhar o nascimento das maiores estruturas do universo. A hipótese do colapso direto, antes uma ideia teórica, agora emerge como uma peça central para reescrever o primeiro capítulo da história cósmica. Cada resposta gera novas perguntas. Como esses buracos negros primordiais influenciaram a reionização do universo, o período em que a luz das primeiras galáxias e estrelas tornou o universo transparente? Eles ajudaram a formar as primeiras galáxias ou inibiram esse processo ao expelir o gás com seus ventos e jatos? São perguntas que ainda não possuem respostas. E o futuro das observações será decisivo para consolidar essa nova visão. O TMT, com sua capacidade de espectroscopia de alta resolução e imagem de altíssima resolução angular, permitirá medir as órbitas de estrelas ao redor de Sagitários A estrela, com precisão sem precedentes, testando os limites da relatividade geral no regime dos campos gravitacionais intensos. Para os buracos negros mais distantes, os telescópios de próxima geração em raio-x poderão penetrar os densos casulos de gás e revelar os corações desses objetos em formação. Estamos, portanto, em um momento único da história da astronomia. Os buracos negros supermassivos, antes objetos misteriosos e distantes, estão se revelando como peças centrais na formação e evolução das galáxias. Do centro da nossa Via Láctea aos confins do universo primitivo, esses gigantes nos contam a verdadeira história de como o cosmos se estruturou. Estamos apenas começando a ouvir. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.